Saudações, pessoa bonita que está me ouvindo. A gente precisa ter uma conversa importante, porque estamos em uma hora muito escura mesmo. E as horas mais escuras são aquelas em que os monstros saem dos armários, das cavernas, onde eles estavam escondidos. Me deixe falar um pouquinho sobre isso. Eu não preciso dizer que meu posicionamento pessoal é anti-sionista e que eu sou contra tudo que eles estão fazendo contra os palestinos. Mas esse texto que vocês estão lendo aí, isso é antissemitismo. Antissemitismo rasteiro. Antissemitismo rasteiro. Sabe, esse negócio de... os judeus sempre foram um problema para o Brasil, os judeus participaram do tráfico de escravos. Olha, gente, vamos parar com essa conversa e vamos começar a falar a verdade. Não tem essa de judeus foram responsáveis pelo tráfico de escravo e judeus foram responsáveis pelo golpe de Estado, não. O responsável por isso é o capitalismo. O golpe de 1964 não foi orquestrado por judeus, foi orquestrado por norte-americanos. E os capitalistas brasileiros, latifundiários tiveram um papel importantíssimo no golpe de Estado. Industriais, Fiesp teve um papel importantíssimo no golpe de Estado. Fierge, papel importantíssimo no golpe de Estado. Banqueiros tiveram um papel importantíssimo no golpe de Estado. Sem essa de judeus. Isso é antissemitismo, é racismo. Isso é asqueroso, é nojento, é repulsivo. Sem essa de judeus. É capitalismo. Não vamos entrar culpar judeus pelo que o capitalismo, principalmente anglo-saxônico, fez. Y ahora vamos a hablar un poco sobre África. La historia de África llegó a muchas cosas mucho antes. Por ejemplo, tenemos cerámica de hace 12.000 años en el Valle de Unjogou, en Mali, unos 3.000 años antes que en Mesopotamia. Aunque tal vez el caso más claro de innovación africana es el metal. No ese, este. Bien, la edad de los metales normalmente se cuenta que empezó en torno al 5000 a.C. con la metalurgia de cobre y luego del bronce, que es cobre más estaño, y finalmente el hierro, que aunque es mucho más abundante y más resistente, requiere de temperaturas mayores. Así es como empezó la metalurgia en Oriente Medio y luego en Europa y en Asia. Pero entonces llega África y se pasa todo esto por el forro y dice: ¿para qué voy a practicar con cobre y bronce si puedo directamente dedicarme al hierro? Trae para acá ese horno, bebé. La metalurgia del hierro se desarrolló en África hace unos 5000 o 4500 años, por lo menos unos 1000 años antes que la primera metalurgia del hierro en Europa o Mesopotamia. Esta primera metalurgia del hierro africana tuvo varios centros y se han encontrado evidencias en Leja, en Nigeria, en Chireuma, en Níger, o en Decapasangware, en Togo, todas anteriores a la metalurgia del hierro en el resto del mundo. Este conocimiento del hierro empezó en el África occidental y se expandió por el resto del África subsahariana a través de migraciones, como la migración de los pueblos bantúes hacia el este y al sur de África. Esta migración de los pueblos bantúes fue posiblemente motivada por algún cambio en el clima y fue posible gracias a que tenían una ventaja tecnológica, el conocimiento de las armas de hierro. Y los bantúes se expandieron por el este y el sur de África, dando lugar a la mayoría de lenguas africanas que hoy en día son de origen bantú. Y en África se inventó uno de los hornos más efectivos para la metalurgia, el horno de corriente natural. Si tú vas a Europa en la Edad Media, normalmente para calentar los hornos lo que se hacía era follar, es decir, soplar con el fuelle. Y los fuelles más grandes que hacían falta para alcanzar las temperaturas necesarias para trabajar el hierro no podían follarse a mano, así que se usaban cosas como las corrientes de agua. Así que en zonas con menos ríos o donde los ríos no corrían con tanta fuerza, como en el África occidental, a la gente se le ocurrió algo más práctico: el efecto chimenea. De repente me toca explicar cosas de física ni que fuese yo Quantum Fracture. A ver, el efecto chimenea. Básicamente, dentro de una chimenea la densidad del aire es menor por las diferencias de humedad y temperatura del aire. Esto crea una corriente, mayor o menor y en una dirección u otra dependiendo de la temperatura del aire. Así que lo que hicieron fue crear chimeneas con agujeros en la base para que el aire que salía del horno por arriba crease una corriente que traía aún más aire dentro del horno, avivando la llama sin necesidad de follar. Con el fuelle, quiero decir. Ya paró. Estos hornos aparecieron por primera vez en Burkina Faso en el siglo VIII después de Cristo, y su uso se extendió pronto desde Senegal hasta Sudán y desde el sur de Tanzania hasta el norte de Zimbabue. Y el conocimiento de este principio físico permitía trabajar el metal con una estructura simple, ahorrando en mano de obra. O sea, para que lo tengáis en cuenta, este efecto chimenea es el que hoy en día está de moda para construir casas con fachadas que se ventilan solas. Y es lo que se te vende como arquitectura del siglo XXI y como un redescubrimiento de tecnología primitiva, pero
Primitiva no, esta tecnología demuestra un conocimiento de física bastante importante. Lo que pasa es que como viene de otro sitio y se hacía antes, no podemos llamarlo tecnología secas, porque es exótica. Mas termina com uma ironia, né, entre tecnologia e conhecimento primitivo. Isso é a cara do Ocidente. O Ocidente é a civilização do capitalismo. Não reconhece nenhum avanço de outra civilização, nenhum avanço. É tudo tecnologia primitiva, culturas ancestrais, cosmovisão. O capitalismo é uma máquina de enganar e de promover ódio. E de promover ódio, sem essa de judeus e papel na Inquisição. É capitalismo que chama. Estão vendo esses 24 milhões de litros por segundo descendo a catarata? Tá, tem o El Niño. Mas o que prejudicou ainda mais? Mudança climática, aquecimento global. Causado por quem? Capitalismo. Capitalismo. Tenta ouvir esse general chinês. 个别国家唯恐天下不乱，蓄意制造动荡，插手地区事务，干涉别国内政，策动颜色革命，手伸向哪里，哪里就不得安宁，甚至为一己之私到处埋钉子，人为制造很多地缘矛盾，长期拉偏架，导致地区局势复杂难解，背后递刀子，不惜挑起代理人战争，以收渔翁之利。 Essa imagem que vocês estão vendo são fenômenos estranhos que acontecem após os israelenses jogarem fósforo branco em Gaza. E também tem imagens que circulam mostrando que eles jogam uma substância que parece cadáver, né? O cheiro parece cadáver e gruda nas pessoas, que é uma arma química. Ninguém faz nada. Aí você vai culpar quem? Os judeus? É o Estado de Israel, uma criação capitalista, colonialista, imperialista. Entenda uma coisa, esse ódio, a ignorância, a desinformação, a mentira, isso é o Ocidente, é capitalismo. Não tem nada a ver com Judá. Nós precisamos da verdade, e é ela que vai nos libertar. Eu sei que pode parecer errático, estranho, eu terminar esse vídeo com essa moça explicando a criação, o desenvolvimento e a difusão do conceito do zero. A criação e o desenvolvimento pelos indianos e difusão por árabes, por persas. Inclusive, vamos falar em persas. Eles desenvolveram a alquimia, que os europeus chamaram de química. Sabe aqueles moinhos que tem na Holanda, que foram importantíssimos para anteceder a Revolução Industrial? Também é uma criação persa. Os árabes transformaram moinho de vento em roda d'água, que foi para a Europa. Sabe, as grandes navegações teria sido possível sem bússola? Sem astrolábio? Que são invenções chinesas? Não, não teria sido possível. Sabe, a expansão da Europa teria sido possível sem a pólvora? Também é uma invenção chinesa. Capitalismo? Oh, meu Deus, a imprensa que foi inventada por Gutenberg. Mentira! Foram os coreanos, no 9º século, que desenvolveram a imprensa de tipos móveis. A China só não tinha imprensa de tipos móveis porque a escrita dela é logográfica. Não compensa fazer 5.000, 6.000 tipos. Você tem que fazer as folhas. Mas a imprensa de tipos móveis é uma criação coreana. A imprensa, a tipografia de um modo geral, é uma criação chinesa. Tudo que os europeus dizem, oh, fomos nós. Não. Não. Esses dias mesmo eu estava falando do Teorema de Pitágoras. Que eles viram plaquinhas provando que era Suméria. Milhares de anos antes de Pitágoras. A fórmula, né? Cara... Os asiáticos, os africanos, até os ameríndios, o zero também foi uma criação maia. Óbvio que os maias, para fazer todas aquelas estruturas, e os astecas, conheciam a trigonometria e o teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras. Os egípcios conheciam, provavelmente de maneira independente, ou talvez, assim como a escrita, eles aprenderam com os sumérios. Mas isso não faz diferença. Não foram europeus, não foram ocidentais. Foi gente do planeta inteiro. O que os ocidentais, o que os europeus fizeram, o que o capitalismo ainda faz, é se apropriar de todo o conhecimento humano, menosprezá-lo, achar o nome do ocidental para receber os créditos, divulgar e vender como se fosse deles. Para a gente superar o ódio, a gente precisa superar a ignorância.
E para a gente superar a ignorância, a gente precisa da verdade. Como diz o importante palestino, é ela que nos há de libertar. E o amor.